Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer, a oportunidade grandiosa de estar nesse evento. Os encontros das associações médico-espíritas são um momento assim, de grande confraternização. Agradecer a doutora Marlene, aos organizadores desse evento aqui em Maceió e aos amigos que estão aqui dando uma força e para que a gente possa fazer as discussões necessárias, coisas que são provenientes dos estudos que a gente tem feito aí nos últimos tempos, tentando integrar três coisas muito caras, que é a física, a filosofia, e a espiritualidade, porque são nada mais do que três faces de uma mesma moeda. Bom, o tema que eu vou desenvolver é o tema Teorias Modernas sobre o Pensamento e suas relações com a literatura espírita. Essa é uma discussão, a gente acompanhou aqui ao longo de ontem e hoje assim, várias discussões nesse sentido, e de fato essas discussões elas estão fortemente dentro da universidade. Nós temos participado aí de vários eventos que estão ocorrendo para o Brasil em universidades importantes que têm realizado esses debates, assim, no sentido de tentar compreender melhor essa relação entre ciência e espiritualidade. E esses estudos eles são muito valiosos porque eles constituem, no meu ponto de vista, assim, uma mudança de paradigma, não só na questão da incorporação da espiritualidade, mas principalmente porque nós estamos sendo convidados a pensar de uma maneira completamente diferente como a gente fez nos últimos 4 séculos. Nós fomos convidados, 4 séculos, por volta de 1500 e pouco, quando Descartes publica as Meditações Metafísicas, o Discurso do Método, nós somos convidados ao discurso e à prática do reducionismo. E agora nós estamos sendo convidados a mudar a nossa maneira de pensar a realidade, porque a gente está vendo que o reducionismo não cabe mais, ele não dá conta de explicar a complexidade e as múltiplas terapias integrativas, o ser humano, o ambiente, os sistemas complexos, que Edgar Morin tem trabalhado tão insistentemente na filosofia, certamente vão ser objeto de nosso estudo aí pela frente. E esse debate da mente e da consciência, do cérebro, da mente, da consciência, ele está no seu ponto mais alto. A gente tem visto muitas discussões, publicações de filosofia, publicações na área de espiritualidade, publicações dos meios acadêmicos, a neurociência tentando compreender essa relação. Então aqui eu coloco 2 pontos de vista que eu considero assim, dicotômicos e que dão um pouco o tom desse debate, de pessoas que têm defendido a completa submissão, não sei se eu poderia dizer esse termo, da mente, da consciência ao cérebro, e outros que defendem a superioridade da consciência, da consciência em relação ao cérebro. Então, Margaret Geller, que é citada pelo Satinover, na Mente Quântica, diz: por que motivo o universo físico deveria ter um propósito? Se ele é apenas um sistema físico, que propósito ele deveria ter? Já no mesmo livro, na Mente Quântica, o Satinover, aí colocando uma posição mais pessoal, diz o seguinte: máquina do cérebro talvez seja uma ilusão, enquanto a mente e a vontade são uma realidade de caráter mais fundamental. Então esses 2 pontos de vista colocam de maneira central a discussão que a gente está fazendo hoje, que é, afinal de contas, quem é que é o carro-chefe? É o cérebro? E o cérebro funciona e produz pensamentos, ou é o pensamento que produz a realidade e o cérebro, na verdade, acaba se sujeitando a isso? Então, veja só, o projeto materialista, nós não vamos entrar muito em detalhe aqui nos pressupostos materialistas, porque não caberia pelo tempo, a gente tem a ideia de que, aqui o termo, inclusive, depois olhando, eu coloquei a morte do eu na modernidade. Na verdade, o projeto materialista, ele mata o eu. A mecânica quântica é que resgata o eu na modernidade. Essa é a ideia. Quer dizer, o projeto materialista, que começa com os trabalhos, eu poderia botar os trabalhos de Galileu, com Newton, a publicação dos princípios matemáticos de filosofia natural de Newton, em 1687, são um marco dos primeiros movimentos de tendência materialista, onde a filosofia da época tentava se libertar das rusgas teológicas que estavam marcando o discurso da investigação natural no século XVII. E aí o que acontece? Com a publicação da obra newtoniana e os resultados maravilhosos que ela produz nos séculos subsequentes, isso ganha contornos assim, quer dizer, eu tenho um projeto
assim, que não precisa recorrer a entidades teológico-metafísicas. Esse projeto está fazendo uma explicação maravilhosa da natureza, né? Eu costumo dizer, se a gente descobriu um planeta usando a mecânica newtoniana, né? Quer dizer, usando equações matemáticas, a gente preveu matematicamente a existência do planeta Urano, a gente foi lá no céu, estava lá no lugar onde a gente calculou, quer dizer, um projeto desse que consegue descobrir um planeta deve ser uma coisa muito boa. Então a gente aderiu a esse projeto materialista, quanto humanidade. E aí vem as correntes positivistas do final do século XVIII, início do século XIX, começo do século XX, positivismo lógico. Isso entra muito forte, né? E aí o que acontece? A gente foi deixando o eu de fora. E a mecânica quântica, ela vem para resgatar o eu. O eu faz parte da realidade. A ciência ocidental deixou isso de fora, né? Então, por exemplo, eu cito um trecho aqui, né, do livro, que é O Aspecto Físico da Célula Viva, do Schrödinger. É um livro escrito pelo próprio Wilhelm Schrödinger, mas uma citação do Jung, onde ele diz o seguinte: toda ciência, contudo, é uma função da alma, na qual todo conhecimento está enraizado. A alma é o maior de todos os milagres cósmicos, é a condição sine qua non do mundo como objeto. É extraordinariamente surpreendente que o mundo material pareça ter tão pequena percepção de que assim o seja. A torrente de objetos externos do conhecimento fez com que o sujeito de todo conhecimento se retirasse para o segundo plano, muitas vezes para uma aparente inexistência. Quer dizer, o projeto materialista, o projeto newtoniano, positivista, ele tira o sujeito da equação. Isso está no nosso discurso, né? Veja, pergunte, a nossa noção de ciência que a gente tem na escola é essa ideia de que, assim, uma boa ciência é uma ciência que não depende do sujeito. Se eu faço uma medida no laboratório, eu fiz essa medida, eu colho um resultado. Se eu trocar a pessoa que está ali e colocar uma outra pessoa, ela tem que colher o mesmo resultado, porque os resultados da atividade científica, eles têm que ser independentes da atividade do sujeito. Isso é um dos maiores equívocos que a gente cometeu nos últimos 4 séculos. Nós tiramos o sujeito de fora da equação e agora a gente precisa resgatar, porque a mecânica quântica mostrou que sem sujeito não tem realidade. E eu preciso resgatar isso, e é isso que nós vamos fazer nos próximos séculos. Veja, aí o que acontece? Quer dizer, se a gente construir um projeto materialista de realidade, nossas primeiras tentativas de construir teorias sobre pensamento seguiram nessa toada, né? Uma toada materialista. Nós colocamos o cérebro como agente central dessa atividade e de alguma forma nós passamos aí muito tempo entendendo que os pensamentos nada mais seriam que uma espécie de secreção, um fluido que o cérebro emitiria quando ele funcionasse. E dentro disso a gente tentou explicar tudo com base na atividade do cérebro. O problema é assim, até o começo do século XX, a gente não tinha muita opção para estudar o cérebro, né? Porque para a gente abrir e ver um cérebro, a gente só poderia abrir e ver um cérebro quando a pessoa já estivesse desencarnada, né? Porque a gente não tinha equipamentos para ver o cérebro em funcionamento. Hoje a gente tem. Talvez as descobertas da neurociência recente, talvez não, com certeza elas são o boom que a gente precisava para a gente realmente entrar no reino de uma investigação séria sobre o papel da consciência, e isso já tem produzido resultado, a gente está vendo, as pessoas estão publicando, isso está aí, né? E a gente tem muita coisa para descobrir ainda, e eu estava conversando aqui com o professor Marcelo antes, eu acredito que a filosofia da mente associada à neurociência, essas investigações, certamente deve ser, muito provavelmente, por onde o espírito vai entrar na academia, né? Me parece que essa é a porta de entrada do espírito. Então, veja só, eu selecionei aqui 4, vou tentar ser bem breve, né? Mas a ideia é mostrar 4 pesquisadores, que são pesquisadores materialistas, que trabalham, obviamente, dentro do paradigma materialista, mas que têm eles têm uma espécie de pequenas diferenças na forma com que eles abordam a sua relação de construção de teoria de pensamento, né? Eu cito aqui o professor Zsolt Kovacs, que é o professor da Escola Politécnica da USP, né, que trabalha com neurociência computacional, Wilder Penfield, Jeffrey Satinover e Penrose Hammeroff, que a gente tem discutido bastante aqui, que são 4 modelos muito interessantes de compreender, né, a relação, como é que o cérebro funciona, como é que o pensamento e consciência brotam dessa atividade, né? Mas a ideia, por exemplo, eu cito aqui o professor Kovacs, né, porque ele trabalha com modelagem computacional de sistemas biológicos, né? Então, eu coloquei o professor Kovacs aqui apenas para mostrar o seguinte, como é uma pesquisa materialista de modelagem computacional.
Quer dizer, você faz, na verdade, aproximações, porque isso é trabalhar com modelagem, né? O que é o modelo? O modelo é uma tentativa que a gente faz de descrever sistemas físicos, matemáticos, né? Fazendo aproximações. Então, por exemplo, nesse esquema de modelagem, por exemplo, eu vejo a célula, né? Eu posso, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, o tubo axonal, né, do axônio, dos neurônios, ele pode ser tratado com uma boa modelagem como uma linha de transmissão, da mesma linha de transmissão que a gente faz, por exemplo, quando a gente transmite energia elétrica para a casa da gente. As propriedades físicas são mais ou menos a mesma. Então a gente faz essas aproximações, diz assim, ó, a transmissão axonal, ela é semelhante a uma linha de transmissão. Eu faço essas aproximações, a descrição do tubo axonal eu tenho matematicamente, e eu construo um modelo de neurônio que faz essa descrição aproximada, né? Por exemplo, o princípio de integração temporal de estímulos, né? Quer dizer, a gente trabalha como se fosse, na verdade, um armazenamento de carga por um capacitor, que é uma coisa que a gente conhece, circuitos, resistência RC, RLC na física, e a gente tem isso modelado muito bem. Então, a gente faz aproximações de sistemas biológicos usando certos parâmetros físicos para poder fazer essa descrição, né? Mas a gente tem que ter sempre em mente que são modelos. São modelos, e toda vez que a gente faz um modelo, quando a gente se debruça sobre um modelo para fazer uma descrição, a gente escolhe quais as variáveis que a gente vai considerar relevantes e outras a gente deixa de fora, porque nenhum modelo dá conta de descrever todas as variáveis que influenciam num processo. Então, aí o próprio pesquisador que está trabalhando com a modelagem, ele escolhe quais as variáveis que ele considera mais relevantes ou menos relevantes, né? Então, veja só, então, o professor Kovacs trabalha com a questão disso, quer dizer, tentando, por exemplo, nos primeiros modelos que ele descreve no livro dele, ele trabalha com a questão de pegar um neurônio e fazer uma aproximação para mostrar, por exemplo, usando um pouco de eletricidade, um curso que um estudante pode ter com um curso básico de física ou de engenharia, ele tem essa matemática, ele pode fazer essa aproximação, né? E claro, aí depois tem um desafio, que é assim, o desafio é, estuda no modelo a comunicação de um neurônio, aí depois aumenta para 2, para 3, para 4, aí o negócio vai ficando complicado, e aí você vai percebendo as limitações do modelo, né? Porque tudo bem, explicar como é que é a comunicação sináptica de 2 neurônios é legal, mas e a hora que eu estou pensando aqui, tem um zilhão de sinapses acontecendo, e aí? Dá para estender esse modelinho de 1 para milhões? É isso que a gente acaba trabalhando com modelagem, né? O Penfield, né, ele já dá uma contribuição a mais, né? Diferentemente do modelo anterior, que trata a questão do pensamento, né, faz uma aproximação mecanicista, bastante mecanicista do cérebro, o professor Penfield já coloca assim, olha, cérebro é uma coisa e consciência é outra. Ele diz assim, ó, os conteúdos da consciência estão registrados no cérebro, incluindo tudo que o homem da margem possa prestar atenção, mas nada das coisas que ignorou. Seus pensamentos são registrados com o material sensorial que ele aceitou. Seus medos estão aí, assim como também suas interpretações, tudo registrado por esse extraordinário mecanismo que está no cérebro. É a mente e não o cérebro que observa, ao mesmo tempo que dirige. Quer dizer, nesse finalzinho aqui a gente percebe que ele distingue, né? Ele está falando, não é a mesma coisa não. Tem uma consciência, né, que está gerando ali alguma coisa distinta do cérebro. A questão é, o fato de eu distinguir cérebro de consciência, eu fazer essa separação, não significa que eu garanto o que a gente chama de filosofia de realidade ontológica da consciência, né? Quer dizer, a consciência ela existe independentemente, né? Quer dizer, ela é independentemente do cérebro, então pronto, está concluído então que a consciência vem de fora, não tem nada a ver com o cérebro. Não, isso não dá para concluir, é muito cedo ainda, né? Quer dizer, a ideia é que tem alguma coisa que está de alguma forma é distinto do cérebro, que a gente chama de consciência. Agora, eu posso perfeitamente achar que essa consciência brotou da atividade do cérebro. É diferente, desgarrou, mas ela de alguma forma está vinculada, porque é o cérebro que produz isso, né? Então é cedo para afirmar. Então o professor Penfield coloca o seguinte, o desafio que se apresenta ao neurofisiologista é explicar, se puder, em termos de mecanismos cerebrais, tudo aquilo que os homens consideram trabalho da mente. E isto se deve tentar livremente, sem preconceitos filosóficos ou religiosos. Isso é difícil, hein? Se ele não for bem sucedido em sua explicação utilizando fatos provados e hipóteses razoáveis, chegará a ocasião, como aconteceu comigo, diz o Penfield, de considerar outras explicações possíveis. Ele deve considerar de que forma a evidência se ajusta às hipóteses de 2 elementos ou de um só.
Então ele está descrevendo um cientista, né, um pesquisador aqui, que eu acho interessante a afirmação do Pemf, mas ele descreve um pesquisador que definitivamente é um pesquisador ideal. Porque, infelizmente, na atividade científica não é isso que a gente observa, né? Geralmente, as pessoas não fazem uma investigação descontextualizada para encontrar um resultado que não tem nada a ver com eu, não. Geralmente, eu tenho as minhas crenças, eu me agarro a elas e eu tento olhar para a natureza e encontrar dados que sustentem as crenças que eu defendo, né? A gente acha que o cientista vai para o laboratório e ele faz pesquisas, assim, descontextualizadas. Eu não tenho nenhuma crença. O cientista é um ser... agnóstico, né? Ele consegue extrair da natureza dados independentes. Isso é outra bobagem filosófica, isso é impossível de ser feito, porque não adianta. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo, toda a minha vivência, todas as minhas crenças gritam no meu ato de ver, e não dá para me libertar disso, isso é inevitável, né? Então, mas de qualquer forma, é um passo além no modelo, né? O professor Satinover, né, que trabalha com inteligência artificial, né, ele define o cérebro como sendo um conjunto de máquinas de aprendizagem com subconjuntos, superconjuntos e subconjuntos. Então a ideia é, eu estudo como é que uma célula funciona, um pouco aquilo do que o professor Kovacs fez, depois eu tento explicar como é que um grupo de células se comunicam, depois eu começo a pegar o grupo e agrupar grupos de grupos. Então, eu tenho um grupo aqui, outro grupo aqui, então eu vou aumentando o grau de complexidade dessas comunicações. É célula a célula, grupo, célula com seu grupo, depois grupos entre grupos, e aí eu vou construindo modelos mais sofisticados para explicar, né? Então, aqui tem uma descrição, né, quer dizer, enfim, tem um sinal de entrada, por exemplo, na retina, né, captador de esse poderoso equipamentozinho, não sei se dá, eu acho que equipamentozinho é um nome horroroso, mas que é o olho, né, que é uma coisa espetacular, né, que é quase que a nossa porta de entrada para a realidade, né? Sinal de entrada, intensidade local da retina, aí você tem um neurônio detector que é estimulado, ele transforma esse sinal luminoso em elétrico, aí o sinal vai para vários neurônios, aí você tem esses vários neurônios, tem um neurônio detector, e aí a distribuição desses sinais para mais neurônios, e aí você tem, em resumo, alguma coisa assim, né? Você tem uma somatória de entradas, né? Uma conversão do sinal em saída conjunta. Então a ideia é que cada neurônio recebe muitas entradas e sintetiza para uma única saída para enviar a outros neurônios. E aí você tem um processo que a gente chama de amplificação, quer dizer, o sinal vai sendo amplificado, porque eu estou recebendo não um sinal de um só, eu estou recebendo de vários ao mesmo tempo, né? Então cada um recebe de vários, isso acaba amplificando o sinal, e então é interessante, né? Porque o sinalzinho de um só seria talvez muito pequeno, né? Produzisse resultados macroscópicos muito irrelevantes, mas aí eu consigo amplificar esse processo todo. Aí uma pergunta que a gente faz isso, tá bom, você montou esse modelo, tá bom, você até consegue explicar como é que um neurônio dialoga com os demais, como é que eles trocam sinais, né, mas como é que esse seu sistema é capaz de aprender, né, porque tudo bem, o cérebro faz tudo isso, mas o cérebro aprende, ou o espírito aprende, não sei, mas ele aprende, como é isso, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né, também tudo matemático, né? Então você tem uma espécie de eles introduzem os chamados sistemas de peso nas conexões dos neurônios, né? Então é assim, tem vários sinais, mas tem alguns sinais que entram muito pouco e outros que entram em maior quantidade. Então a gente pondera isso no sentido de que esse sinal tem mais forte, esse é mais fraco, porque o problema é o seguinte, se todos os pesos dos sinais que entrassem fossem iguais, estatisticamente eu teria, na verdade eu poderia olhar isso lá na eletrônica, eu veria pulsos de mesma intensidade, o que eu teria era ruído só, né? Eu não conseguiria amplificar nada, mas aí o que acontece? Com a experiência, eu vou dizendo, ó, esse neurônio é mais solicitado, esse é menos, e aí eu crio um sistema de peso, né? E aí, na verdade, no nosso corpo, o sistema nervoso vai fazendo isso, esse tem mais relevância, esse tem menos, e aí a gente vai formando, na verdade, caminhos preferenciais pelo qual as atividades sinápticas acontecem, né? E aí a gente tem as redes neurais, a formação dessas, seria como a gente explicaria a formação dessas redes neurais, que elas vão fortalecendo esse processo. Então, a gente vai, naturalmente, com a experiência, pelas mesmas escolhas, a gente vai fortalecendo determinados caminhos no cérebro, né, e isso vai dando conta de toda a complexidade da nossa percepção, e é por isso que a gente aprende, né, nesses modelos matemáticos, né. A questão é que esses modelos ainda são modelos estritamente materialistas, né?
E nós estamos aqui num congresso, um congresso médico espírita, e o nosso, eu costumo dizer que isso é como se fosse se a gente estivesse fazendo uma argumentação filosófica, né? Os nossos pressupostos, ou a demonstração de um teorema matemático, né? Os nossos pressupostos, estamos aqui, são outros, né? E eu estou aqui, não estou aqui tentando provar a existência do Espírito, porque para mim o Espírito é uma realidade. As pessoas que não acreditam no Espírito, a gente tem que trabalhar para isso, mas eu vou assumir aqui a minha crença no Espírito e vou incorporar o Espírito nessa descrição de aprendizagem. Jung dizia, né, eu não creio, né, no Espírito, eu sei sobre o Espírito. Crer pressupõe que eu preciso de provas, e eu não preciso delas porque eu sei que o Espírito é uma realidade, né? Então, o que acontece? Como é que o Espírito entraria nesse processo? Então, agora a nossa tentativa é tentar mostrar como é que o Espírito entra nesse jogo de aprendizagem do modelo, né? Então, como os efeitos quânticos podem afetar... Esse é um problema muito sério, né? Nós estamos aqui discutindo, a gente sente muita vontade, porque a gente está com as pessoas que são muito caras para a gente, que partilham dos nossos ideais, né? E é muito bom, né, estar aqui, não só no Medinest, mas nos outros encontros que a gente participa por aí. Mas o fato é que assim, e a gente assume algumas coisas aqui que geralmente o físico mais duro, aquele profissional da academia mais duro, resiste muito em aceitar. Uma das coisas que eles resistem muito a aceitar é o fato dessa ideia de que a gente trabalha de que o pensamento, as nossas escolhas definitivamente atuam quanticamente nos átomos, nas moléculas, produzindo. É uma coisa que a gente assume muito facilmente aqui, né? Assim, com naturalidade. Eles dizem que isso é na verdade, uma bobagem, né? Muitos defendem que isso é uma bobagem, porque a gente tem, esses processos são processos que envolvem muitos átomos, e a estatística de comportamento de sistemas envolvendo átomos e muitas moléculas, ela na verdade, ela é justificada por uma lei chamada Lei de Stefan-Boltzmann, distribuição de sistemas estatísticos. E aí o que acontece? Os sistemas com muitos átomos, eles se comportam de uma maneira prevista pela estatística de Boltzmann, e aí eles vão dizer o seguinte: se a gente aplicar essa estatística de Boltzmann para esses efeitos quânticos, eles tendem a se diluir, e na média os fenômenos quânticos são mecanicistas. Então, para sistemas macroscópicos, que eu tenho muitos átomos, as propriedades quânticas vão se diluir e eu não vou ter manifestação quântica. Então, mecânica quântica é para ser usada em elétron, ponto final. Esse é o ponto de vista da academia. Eu tento sair desse regime, né? Então, a gente tem um desafio, né, que eu considero, eu sempre achei essa objeção muito provocadora, né? E é assim, é um desafio de mostrar para eles assim, não é assim, mas a gente precisa pensar como é que a gente pode usar a física para poder justificar essa objeção que eles fazem, né? Então, veja, os efeitos quânticos no mundo microscópico seriam reduzidos estatisticamente a um comportamento médio macroscópico, reduzindo suas influências no mundo, né? Consequências, pensamento e vontade não produzem efeitos em sistemas vivos. Essa é a posição de um físico mais estrito, assim, né? Mais, né, da mecânica quântica para sistemas atômicos, né? E aí você tem aqui, né, uma fala do Kardec, né, que eu considero, né, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea, né? E essa é a questão. Então, eu vou defender aqui uma tese, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, na verdade, um pequeno exercício ainda incipiente, de mostrar como é que esses sinais quânticos podem ser amplificados para ter efeito na realidade macroscópica, né? Essa é a ideia. O que o cérebro faz pode ser explicado pelo mecanicismo, pois se trata de um computador capaz de auto-organização que encena a si mesmo e aprende com a experiência, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Quer dizer, o cérebro é mecânico, então não precisa de mecânica quântica, nada disso. A mecânica clássica dá conta de estudar o comportamento do cérebro, né? O problema é que existem teoremas que sugerem que sistemas que se auto-organizam tendem ao caos, né? A gente tem algumas funções que a gente chama de funções iterativas, que elas se alimentam do resultado que elas geraram quando você aplica a função. E toda vez que você pega uma função interativa e você estuda o comportamento dela, você vê que ela diverge matematicamente. Então, elas tendem a um caos, né? E não a essa conformidade de convergir para uma característica. Então, essa é a posição clássica, né? O Satinov, né, citando o Penrose, né, eu vou comentar o Penrose daqui a pouco, diz que o cérebro é uma entidade, não é uma entidade clássica não, o cérebro é uma entidade quântica. E aí o Penrose e o Hameroff vão construir um modelo, que é um modelo muito bonito,
para explicar, por exemplo, o caráter quântico da consciência, como é que a consciência brota do seio da matéria, né? Quer dizer, eles explicam isso, né? Apesar de ser um modelo materialista, no sentido de que eles vão mostrar como é que o cérebro é capaz de gerar consciência. Veja, o modelo do Penrose-Hameroff não assume que existe uma entidade extracorpórea que é dotada da consciência, mas eles conseguem explicar um modelo muito bonito, né, muito bem descrito, assim, apresentado matematicamente, para poder mostrar como é que a matéria pode gerar consciência. Eu acho que a gente pode se apropriar desse modelo, mas certamente aqui nós vamos fazer essa objeção, né? Quer dizer, eles cometem um erro. Consciência não gera da matéria, consciência está no espírito. Então isso é um desafio de implementação do modelo do Penrose-Hameroff para o futuro, né? Então aí, como é que o espírito entra no jogo? Então a brincadeira é assim, né? Quer dizer, isso aqui na verdade, gente, é assim, coisa que eu fico pensando, e então, se for bobagem, se tiver alguém depois para conversar e for uma objeção, enfim, são as coisas que a gente pensa, que fica aí refletindo. Então veja só, essa equaçãozinha que está aqui na lousa é a constante, esse aqui é o Louis de Broglie, essa fotozinha que está aqui, essa é chamada equação de de Broglie, né? A equação de Broglie, ela trata da dualidade onda-partícula. Você já deve ter ouvido falar muito aí nas palestras que vocês trabalham, que a natureza existe um princípio chamado princípio da complementaridade, né? De que as coisas se comportam, né? Os sistemas podem se comportar, a princípio, sistemas microscópicos, né? Eles estavam falando, ora como partícula, ora como onda. E essa equação que o de Broglie escreve aqui, ela permite calcular o seguinte: qual é o comprimento, porque se é uma onda, ela tem um comprimento de onda, né? Eu acho que todo mundo sabe que é comprimento de onda. Quer dizer, imagina uma onda andando, não tem as partes que ela tem o pico daquela onda, a distância entre dois picos a gente chama em física de comprimento de onda. Aí o que acontece? O de Broglie mostra o seguinte, que um elétron, que sempre foi tomado classicamente como uma partícula, ele pode ser entendido como uma onda de matéria, né? A mecânica quântica vai trabalhar basicamente com isso. E aí o que acontece? Você pode calcular um comprimento de onda. E aí, se a gente quiser estender, né, e é isso que os físicos às vezes não aceitam, a gente pode pensar o seguinte: se eu posso calcular o comprimento de onda de um elétron, de uma bolinha, eu posso calcular o comprimento de onda de uma pessoa, né? O comprimento de onda é esse H sobre P. H é a constante de Planck e P é o que a gente chama de quantidade de movimento, que é o produto da massa pela velocidade, né? Então, se eu tenho uma massa, eu estou andando com uma certa velocidade, eu sei o P, eu pego o H dividido pelo P, eu acho um comprimento de onda. Então, eu, teoricamente, sou uma onda com esse comprimento de onda. O problema é o seguinte, né? Essa constante de Planck, ela é muito pequena. Ela vale 6,6 vezes 10 a menos 34. Quando você pega isso e divide pelo esse P, né? Por exemplo, né? Massa vezes velocidade. A minha massa não é desprezível, né? Quando você multiplica pela velocidade, quer dizer, pega um número pequenininho e divide por esse P, esse comprimento de onda dá um número muito pequeno. 10 a menos 35, 10 a menos 36. E como é que a gente detecta a onda, né? A gente usa a rede de difração, né? E veja só, nós não temos nenhuma rede de difração na natureza, pelo menos por enquanto, que seja capaz de detectar a característica ondulatória do Marcos Vinícius, né? Por exemplo, para ter uma ideia, elétrons, quando a gente quis verificar que o elétron tinha uma onda, a gente usou a estrutura cristalina dos materiais, porque o comprimento de onda, as distâncias entre os átomos é da ordem desse comprimento de onda, né? E aí o que acontece? Com 10 a menos 36 não tem rede. Então, assim, a princípio nós não temos como determinar um comprimento de onda tão pequeno nesse momento. E aí o que acontece? Para aumentar, e aí eu considero, né, que o fato desse comprimento de onda, desse constante de Planck ser tão pequena, está na raiz do porquê que a gente não observa os fenômenos quânticos em nível macroscópico, né? Olha, vou ser bem pretensioso que eu vou falar agora, tivesse Deus construído o mundo com uma constante de Planck bem maior, e a gente veria fenômenos quânticos acontecendo a todo instante, né? Mas o fato é que o Criador colocou assim, certamente o motivo, né, ele vale muito mais do que as minhas elucubrações aqui ao contrário. Então o que acontece? Eu tenho duas possibilidades para aumentar as minhas percepções quânticas da matéria. Ou eu aumento o valor da constante de Planck, e essa não dá, porque é uma constante da natureza, essa foi definida pelo Criador, e a gente não consegue mexer. E a segunda é então diminuir a quantidade de movimento associado para um valor de ordem de grandeza. Então, se eu conseguir fazer esse P ficar menor, aí, olha, de repente eu consigo fazer esse comprimento de onda ficar mensurável com uma rede de difração que eu tenho. E aí, veja só, essa é a tese.
Na verdade, a minha tese é o seguinte, né? O meu corpo, de fato, tem uma quantidade de movimento que, enfim, perto da constante de Planck, mas o meu perispírito não. O meu perispírito, ele é muito mais etéreo, e certamente o momento, a quantidade de movimento do meu perispírito, ela é muito menor. Eu não sei o valor, não pensei nisso teoricamente, mas certamente ele é menor se comparado à quantidade de movimento do meu corpo. E aí o que acontece? O perispírito, e aí tem uma outra coisa que a gente sabe, que aí é uma coisa que a gente da doutrina espírita sabe, que é, quem dirige o comportamento do corpo é o perispírito. Então, as pessoas têm analisado o comportamento quântico na matéria e elas pulam o espírito, por quê? Porque simplesmente elas não aceitam o espírito, mas a gente aceita. Então, a gente não pode esquecer desse intermediário. Então, o que acontece é o seguinte, o perispírito, ele tem propriedades quânticas manifestas. E como ele tem um momento muito pequeno, esse comprimento de onda se torna mensurável e, portanto, as propriedades quânticas dele se manifestam muito fortemente nele. Então, o que acontece? Quando o perispírito manifesta as propriedades quânticas, ele entra em contato com o corpo, ele transfere essas quantidades para o corpo, e o corpo recebe essas propriedades amplificadas. Então, eu acho que isso é uma coisa, é uma provocação que vale estudar, é de que o perispírito, o professor Hernani Guimarães, né, tem um livro lá que fala do perispírito, tem vários livros publicados do perispírito, quem tem interesse no tema, esse pode ser um desafio. É que eu ainda não estudei o perispírito com detalhes, propriedades, mas eu acho que uma das propriedades que o perispírito tem é de um amplificador, né? O perispírito é um amplificador de natureza quântica. Ele pega um sinal pequeno, amplifica, transfere para o corpo, e aí por isso as propriedades quânticas se manifestariam de maneira muito mais ostensiva no corpo, né? E aí a gente tem os efeitos, veja, isso é uma tentativa de construção de uma coisa que a gente observa na literatura espírita, né? Essa é a vantagem de você aceitar uma coisa. Enquanto os outros estão tentando provar, você aceita e você tenta construir explicações para isso, né? A Maria João de Deus, por exemplo, que foi a mãe do Chico na última encarnação, ela tem a segunda psicografia do Chico, né, chama Cartas de uma Morta. Ela tem um trecho que ela diz o seguinte: na vida livre, o pensamento é quase tudo, não há nele formas determinadas como no mundo da matéria, e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente, né? Porque a gente sabe o quanto o fluido é plástico e está submetido à vontade, né? A ação do eu, ela é muito forte no mundo quântico, né? E a gente tem registros interessantíssimos sobre isso, né? Eu sempre conto uma história no livro Memórias de um Suicida, que eu recomendo que quem não leu ainda leia, porque é um primor aquele livro, né, da Ivone Pereira. O Memórias de um Suicida, ele narra, o Camilo Castelo Branco, ele tem um amigo que, na verdade, acabou compartilhando um umbral na época que ele estava, né, naquelas paradas, e aí eles estão se recuperando no lar de Maria, no plano espiritual, e aí o amigo dele está super conduído de uma culpa, porque ele acabou matando a esposa dele estrangulada, né? E ele estava com muita culpa e ele precisava encarnar logo, e ele implorou essa oportunidade, ele acabou encarnando. E a última vez que o Camilo vê o amigo dele se dirigindo, ele olha para o amigo e vê o amigo andando, ele não tinha a mão, né? Ele estava sem a mão que ele tinha estrangulado, e a mão, e ele olhou para o pescoço do amigo e tinha uma mão plasmada no pescoço, e ele estava com aquela mão desenhada. Quer dizer, isso se chama o quê? Culpa, né? Quer dizer, ela foi tão grande que provavelmente ele deve ter encarnado sem mão, né? Ou com alguma deformidade na mão, né? Porque, enfim, a gente sabe que o perispírito deformado, ele vai gerar algum tipo de uma ação no corpo, e eu estou citando isso para mostrar, na verdade, o efeito, né? Mas o perispírito, ele tem condição de gerar a amplificação quântica necessária para atuar na matéria e produzir os efeitos macroscópicos que os cientistas negam a possibilidade, né? E aqui uma última fala, né? Uma última citação: se os fusos mitódicos realizarem algum tipo de escolha inteligente, isso se deve a um efeito quântico, pois não existe lugar para a verdadeira aleatoriedade dentro da dinâmica determinística clássica. Se a vida de algum modo faz uso de efeitos quânticos para atingir a liberdade, deve ter descoberto uma forma de amplificar tais efeitos, né? E ela fez mesmo, né? Só que o perispírito, no meu modesto ponto de vista, é o agente responsável. Como é esse mecanismo, como é que isso é feito, qual é a física, qual é a descrição? Isso é só uma intuição, enfim, isso é uma coisa para a gente pensar aí futuramente, né? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos?
Então, bom, eu vou tentar aqui dar um salto quântico aqui. Mas tudo bem. Aí, então veja só, então o Penrose e o Hameroff, vocês devem ter ouvido falar muito deles aqui esses dias, né? A Célia ontem, aliás, fez uma apresentação muito boa, falando sobre esses fenômenos, né? Sobre computação quântica, computação clássica. Quem estava aqui de manhã realmente aprendeu bastante com a professora Célia, da Universidade Federal de Goiás, né? E o Penrose e o Hameroff, eles se colocam esse desafio, eles constroem um modelo de como é que o cérebro pode gerar consciência, né? Vale a pena a leitura aí. Tem um livro do Penrose chamado A Mente Nova do Rei, né? Que eu recomendo que quem gosta desse assunto leia, porque ele descreve todo esse modelo lá. Então ele diz assim: a adequada ação física do cérebro necessita da faculdade da atenção, mas essa ação física não pode sequer ser corretamente simulada computacionalmente, né? Então veja, aqui eu não vou entrar muito em detalhe por questão do tempo, mas baseado em dois princípios chamados o teorema da incompletude de Gödel, né? E um derivado do teorema da incompletude de Gödel, que é a máquina de Turing, né? A gente coloca assim: há procedimentos intuitivos que aparentemente não podem ser computáveis. De alguma forma, quer dizer, a ideia, quer dizer, se você derivar do teorema de Gödel essa afirmação, você está dizendo o seguinte: existem determinadas coisas que não podem ser submetidas a um critério de verdade e falsidade, né? Ao que a gente chama de decidibilidade, né? Decidir entre verdade e falsidade. Uma máquina fazer isso, né? Esses caras estão estudando inteligência artificial, então eles têm, que é uma área também que está na vanguarda aí para eventualmente perceber o seguinte: tem coisas que uma máquina nunca vai conseguir fazer. Isso, em tese, está assim na raiz do que o Gödel fala. Tem coisas que máquinas não conseguem fazer, né, porque não pode se submeter a esse critério da decidibilidade, né? Aí o que acontece? A Célia falou muito bem ontem, né, da questão dos computadores quânticos e clássicos, né? A diferença dos computadores clássicos: trabalham com bits, né, 0 e 1. Né? Os quânticos vão trabalhar com a superposição, né? Porque a gente trabalha em mecânica quântica com a superposição de estados. Então você tem 0 e 1 e a superposição. Então isso cria uma gama de possibilidades infinitas, né? A velocidade de processamento pode ser muito maior, né? Então ele vai dizer o seguinte, né? Máquinas quânticas fazem computabilidade quântica em paralelo, mas um paralelo diferente do clássico. No processamento paralelo convencional, o paralelismo está restrito ao número de tarefas processadas, né? Enquanto que o quântico pode ter todas as tarefas que ele processa e mais a superposição desses estados, o que aumenta em muito a computabilidade de um computador quântico, né? Então aí o Penrose vai defender no livro o seguinte: a mente deve ser de natureza quântica, né? E não clássica, como os modelos atuais assumem. É um passo além, percebe? Os modelos estão dando passos, né? No sentido, um desgarra a consciência do cérebro, os outros constroem descrições clássicas, esse já diz que é quântica. O caminho é lento, muito debate, mas a gente vai se aproximando de como as coisas, sempre foi assim e não vai ser diferente, é assim que a ciência caminha, né? Então o modelo de consciência do Penrose e Hameroff, né, ele diz o seguinte, que a consciência se manifesta em dois níveis, né? O domínio dos eventos, que é esse domínio que a gente está aqui, e um domínio mais inconsciente, né, intrasubjetivo, né, e que se integra de tal forma, e ele constrói um modelo matemático para isso, né? Então ele vai dizer: o cérebro é o organismo principal para explicar o plano psicológico do nosso eu, né? E aí ele vai colocar que começa no plano psicológico, atinge o nível das sinapses, entra no nível bioquímico, e ele vai explicar esse surgimento da consciência usando lá a questão dos microtúbulos, né? As bolsas, né, que existem no interior dos microtúbulos, e ele consegue fazer uma descrição. Eu ia comentar isso, mas em função do tempo, né, a sugestão eu tenho um artigo, depois se alguém tiver interesse nesse artigo, a gente troca e-mail, eu passo o artigo que está um resumo bem legal para ler sobre isso, né? Então aí o Penrose vai lhe dar o seguinte: como o Penrose olha o problema de novo, que o Penrose tem que dar um problema seguinte: como é que ele lida com o comportamento estatístico da flutuação quântica? De novo, lembra? Os processos clássicos lidam com a estatística de Boltzmann, né? E aí eu tenho que responder isso, porque tudo bem, né, os elétrons lá estão sofrendo essa diferença quântica, mas estatisticamente isso se distribui, e aí o comportamento do elétron passa a ser um comportamento em tese, apesar da física lidar com esse processo de maneira clássica, ele passa a ser um comportamento convencional que se dilui no interior da matéria. E aí ele vai criar no interior do microtúbulo, ele diz que tem uma substância aquosa, que é a que ele chama de ordered water, né?
E aí ele explica essa atividade, ele diz que essa água tem a capacidade ela isola a atividade oscilatória dos elétrons nas bolsas, os elétrons estão oscilando, ela de alguma forma controla essa oscilação, e aí ela impede a decoerência, que é essa perda, né, o que a gente chama de decoerência, a perda de coerência, né, no movimento eletrônico, e aí a estatística deixa de responder a estatística de Boltzmann, e se comporta como um sistema quântico que produz um resultado amplificado. Então ele explica a amplificação de uma maneira, né? E para finalizar, né? E aí a gente sabe, de novo, o Penrose é um modelo bonito, como eu falei para vocês, muito bem descrito, acho que vale a pena estudar depois, mas ele tem problemas, porque ele é um modelo materialista. Ele constrói, ele diz o seguinte: a consciência brota do funcionamento da atividade cerebral, e para aí, e a gente sabe que não é assim. Então a gente vai ter que, de alguma forma, pensar aí nos próximos, mostrar como é que a gente pode objetar isso, e introduzir o espírito, né, no sentido de mostrar como é que o espírito pode contribuir com essa descrição, né? E aqui, para fechar, 3 desafios futuros, né? Quer dizer, quais os desafios que a gente tem no futuro? Pesquisa na área de filosofia da mente, neurociência e inteligência artificial tem se intensificado e trabalham na fronteira entre corpo e espírito. Investir mais nessas áreas, propiciando o debate de alto nível para aprofundamento das limitações de alguns pontos de vista. Assumir a autoridade do espírito sobre o corpo não é parar com essas pesquisas, pois muitos ganhos advêm de estudos. O que eu quero dizer não é porque a gente assume que o espírito ele é mais importante e ele dirige a matéria, que a gente tem que parar de estudar inteligência artificial, produzir robô, agora para com o robô. Não é nada disso. Isso faz parte do nosso progresso, do nosso conhecimento. Construir uma teoria de consciência aos moldes de Penrose e Hameroff, mas com a atuação do espírito. Será preciso que investamos na quebra do reducionismo, né, porque com visões reducionistas, a gente não vai conseguir dar conta da complexidade de uma teoria dessa. Nós vamos ser convidados nos próximos séculos, enquanto espíritos, a mudar nossa maneira de ver o mundo. Nós vimos o mundo nos últimos 5 séculos de maneira reducionista, nós vamos ser convidados a mudar nossa maneira. Vai ser um pouco doloroso, mas a gente vai ter que fazer essa mudança, né? E compreender melhor, esse é um ponto que não falei falar, mas compreender melhor o que a gente chama de natureza das ondas eletromagnéticas. Isso vai ser importante para entender isso. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: sozinho nós somos apenas um ponto de vista. Vamos discutir, vamos conversar, mas juntos, certamente, nós somos a edificação viva do Evangelho de Jesus Cristo na Terra, que é o nosso objetivo. Que Jesus Cristo nos abençoe. Muito obrigado. Tá?